Boa noite, boa tarde, bom dia para você que está assistindo esse vídeo. O intuito desse vídeo vai ser mais um complemento a dois conteúdos que eu já gravei aqui no canal. Um, onde eu falo sobre o fenômeno da fundamental ausente, que acontece no nosso cérebro, e o outro que fala sobre a influência de uma frequência fundamental mais o seu 11º harmônico em células do nosso corpo. Então, antes de mais nada, eu gostaria de te pedir, por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, que o conteúdo desse vídeo é bacana, que agrega de alguma forma. Preciso que você me ajude a ter mais recursos para poder gravar cada vez mais conteúdos desse tipo aqui, belezinha? Então, sem mais delongas, hoje vai ser uma coisa bem prática ali, tá? Eu vou compartilhar a tela do meu computador, especificamente ali de um site que eu encontrei, que tem diversos experimentos físicos, tá? Vou deixar aí na tela passando alguns para vocês. Vou deixar também o site aqui na descrição, depois vão lá conferir. Ou até para fazer junto comigo, né, durante o vídeo, talvez seja uma coisa legal aí para você ir testando na prática outras variações aí. Mas dentro dessas variedades aí de testes, a gente tem um especificamente para ondas mecânicas, ou seja, ondas sonoras. Então a gente vai conseguir identificar ali como que uma onda se comporta e como o nosso cérebro percebe aquela onda. Belezinha? Que é muito interessante. Então, deixa eu botar o meu fone aqui, né? Pra poder escutar também, senão o vídeo vai ficar tenebroso. Boa. Então, basicamente aqui eu tenho esse sisteminha que tem uma frequência, tá? Tem uma frequência. E eu posso ir adicionando os harmônicos aqui, tá bom? O que são os harmônicos? São os múltiplos. Então, por exemplo, se o primeiro for 100 Hz, o segundo vai ser 200, o terceiro vai ser 300, tá sempre multiplicando pela fundamental. Belezinha? Então aqui, vamos primeiro dar um play para vocês entenderem o que é, tá? Talvez seja um barulhinho bem chato aí que vai chegar para vocês, mas vamos lá. Beleza? Então aqui tá o primeiro harmônico, tá? Esse harmônico que tá tocando é o harmônico fundamental, é a nota fundamental. Tá bom? Vamos passar então primeiro pelo conceito da fundamental ausente. Então, quando você toca uma nota, né, fora desse sistema que ele está próprio para poder deixar só esse harmônico, quando você toca alguma nota, ela vai ressoando ali, junto, né, nas ondas sonoras, ele tem diversos harmônicos, tá? Alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade, mas ele sempre vai ter esses harmônicos, tá? E aí a onda mais complexa vai ficar mais ou menos dessa forma como está refletindo aqui embaixo. Então, aqui a gente tem como que vai ficar isso no geral. Beleza? Então você já sentiu alguma coisa diferente, certo? Então você cantou um... mais ou menos aqui, né? E o que acontece? O segundo harmônico, ele já é 1/8 do primeiro harmônico, tá? O que seria isso? Seria um som, a mesma nota. Então, por exemplo, se é um Dó, o primeiro harmônico, o segundo harmônico vai ser um Dó mais agudo. Então, por exemplo, o primeiro harmônico, segundo, tá? Já deixa o like aí só por cantar essas notas aí, passar vergonha. Mas enfim, então esse é isso, tá? Só que o que acontece? Quando a gente tem a fundamental aqui e todos os múltiplos desse harmônico, beleza? Quando a gente tem essa fundamental, mas a gente decide remover ela, tá? A gente continua cantando na mesma altura da oitava da fundamental e não da oitava seguinte. Teoricamente, tá? Vou deixar rolando e vou tirar. Ó, teoricamente, ó, você percebe que mudou alguma coisa, mas que a altura tá igual, né? Você não Quando eu tirei o harmônico, você não começou a ouvir não, você continuou ouvindo a mesma altura. Por quê? Porque o nosso cérebro ele reconstrói
essa fundamental para poder dar sentido para todos os outros harmônicos, porque são múltiplos, né? É uma coisa matemática. Então isso é um fenômeno físico que acontece, um fenômeno psicológico, na verdade, né? Isso é um fenômeno psicológico que acontece onde a gente continua ouvindo uma frequência que não existe lá. O nome disso é fenômeno da fundamental ausente ou nota fantasma, beleza? Provavelmente em inglês deve ser alguma coisa como Ghost Note e Missing Fundamental. Missing Fundamental. É isso aí, tá? Então basicamente é isso. Claro, né? Como eu falei, isso aqui é um complemento. Depois vão assistir aí o vídeo, eu vou deixar ele ou na descrição ou aqui no card, ou nos dois, tá? Para vocês entenderem do que eu tô falando, se contextualizarem melhor. Lembrando que eu tirei disso de um livro que chama Música no Seu Cérebro. E ele fala desse experimento numa coruja, né? E aí colocaram eletrodos nela e deixaram ela exposta a uma música e colocaram 2 vezes. Ou eu não sei se foi 2 vezes a mesma música inteira, ou alguns trechos com e alguns trechos sem essa fundamental. Só que a resposta no cérebro foi igual nas 2, né? Como se ela estivesse escutando a nota nos 2 casos, tocando e sem tocar. E é o que acontece até na nossa percepção, tá bom? Não vou aprofundar muito nisso, mas só para explicar, tipo, por que a gente percebe então que mudou alguma coisinha? Porque aí são os timbres, né, gente? Então, se eu quero valorizar mais uma frequência média aqui, ó, eu vou mudar o timbre, mas eu vou continuar ouvindo na mesma altura, tá? E quando eu falo altura, é da oitava, tá bom? Não é altura de volume. Eu vou continuar ouvindo na mesma altura. Então é isso que acontece. Beleza? Então eu queria usar esse sisteminha aqui para explicar esse conceito primeiro. E agora o segundo conceito que eu quero explicar é sobre esse outro vídeo, onde eu falo de muitas coisas, inclusive até desmistificando algumas falsas promessas, né, de que a música cura, né, a música substitui tratamentos, tá? Isso é um mito. Mas, vamos lá. Recapitulando então, para quem não assistiu esse vídeo, claro que vale a pena ir assistir depois para complementar e agregar ainda mais, é que foi feito um experimento guiado ali pelo músico Tom Holland junto à equipe, eu peço desculpas que eu não lembro a área da equipe, mas era de alguma coisa relacionada à biologia, né, de uma universidade que auxiliou nesse estudo para poder guiar na parte mais da saúde mesmo, né? E eles foram testando, né, a frequência pura, né, para tratar algumas doenças, para ver se a reação dessa frequência com algumas células do nosso organismo. E eles foram tocando uma frequência. Então vamos supor, tocou aqui, ó. Tocou essa. Bom, de qualquer forma. Então tocou uma frequência de cada, né? Foi lá, tocou uma frequência. Puxa vida. Não reagiu a nada a célula. Acho que eles ficaram 18 meses sem nenhuma resposta, né? Sem nenhuma influência na célula. E eles foram desanimando um pouquinho até que eles começaram a testar com múltiplas frequências. Então, testa a frequência 1, a fundamental e o segundo harmônico. Foram testando e tal. Até que uma combinação mágica ali deu bom. Eles juntaram a tônica, né? Desculpa. A fundamental com o 11º harmônico. Seria algo relacionado a isso aqui. Tá? Bem chato, né? Pro nosso ouvido. Por isso que a célula não aguentou e se explodiu ali, de tão chato que era. Então, é isso que aconteceu. Então, na prática, né? Essa foi a onda. Esse foi o formato da onda, né? O formato da energia que chegava até a célula, que começou a mostrar algumas reações. E aí eu deixei... Tem alguns trechos ali da palestra que ele fez, também apresentando isso nesse meu outro vídeo. Mas o mais importante é que a teoria dele é que, como o som é uma energia, tá? É uma onda mecânica, e onda mecânica é energia, eu tenho que gerar energia para gerar um som e você escutar, tá? Então isso tudo é energia, e a tese é que, poxa, algumas frequências podem ajudar no tratamento de algumas doenças. Essa era a hipótese, ok? Então realmente ali algumas células reagiram a isso, foram até atraídas por esses harmônicos, e o experimento continuou, tá? Daí pra frente. Nesse vídeo eu até cito um outro experimento pela UFRJ também, muito show de bola. Parabéns pro Brasil aí nessa
essa iniciativa. Mas eu quis trazer aqui pelo menos para ficar mais visual, né? Eu acho que às vezes eu falo muito ali nos vídeos, e talvez até comece a fazer mais de uma vez, né? Não ter que fazer um complemento que nem esse. Mas eu começo a falar demais ali nos vídeos, mas não fica muito, às vezes não fica muito claro, né? O que é isso, né? O que é o 11º harmônico? Para quem é músico, para quem está nesse universo, pode ser uma coisa clara ali, né? Óbvia. Mas para quem não é, só curte umas ciências ali e saber um pouco mais sobre essa conversa entre ciência e música, acho que vale a pena trazer assim para uma forma mais visual mesmo, né? Então por isso que eu quis trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que de alguma forma tenha agregado ainda mais para aquele conteúdo que eu já tinha trazido aqui no canal. Se você gostou, mais uma vez peço que curta, que compartilhe, que se inscreva no canal, porque isso ajuda muito na divulgação. O YouTube consegue entender que esse vídeo é relevante, que tem um conteúdo legal aqui no canal e me ajuda também a trazer mais conteúdos legais. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Te vejo no próximo vídeo e tchau!